Oi, gente. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Juliana Caldeira, sou arte pedagoga, formada na Faculdade de Educação da USP, militante do movimento negro, feminista também da FEUSP, ativista aí na luta por uma escola pública de qualidade. Atualmente estou como assistente de direção na MF Professor Antônio Rodrigues de Campos, da Drepirituba, aqui no território do Jaraguá. Eu estudei a vida inteira em escola pública estadual. Em 2012, me formei no Magistério Cefam, Franco da Rocha, então desde os 18 anos já comecei a dar aula, estou aí na luta, foi meu primeiro e único emprego. Hoje eu estou aqui com 36 anos, praticamente uma vida toda dentro da rede de instituição pública de ensino, e eu costumo dizer, aonde quer que eu passe, que a escola pública, ao mesmo tempo que foi o lugar onde foi meu bote salva-vida e continua sendo ainda hoje, também foi o lugar onde eu aprendi o que é ser mulher, preta e pobre nessa sociedade capitalista, né? Então, para mim, é uma honra poder estar aqui hoje, mediando essa mesa e na companhia dessas meninas tão incríveis, tão potentes, que vai trazer muita coisa para a gente pensar aí sobre as infâncias pretas, né? Se a gente tem empoderar, emancipar, né? O foco é sempre a educação antirracista. Eu vou estar aqui hoje com a Joyce. Joyce, dá um oizinho para a gente. Vou estar aqui também com a Guinevere. Cadê a Guinevere? Vou estar aqui também com a Viviana Santiago. Vivi, mandou oi pro pessoal aí. E nos bastidores a gente conta com o apoio técnico do Rafa, e que vai estar aí dando um suporte na parte técnica da nossa transmissão. E também com a nossa companheira Simone, que durante a fala das meninas vai estar anotando alguns comentários, algumas perguntas que forem surgindo aí para trazer para as meninas comentarem ao final, tá bom? A gente está aqui hoje no segundo dia do nosso Ocupa Cidade. É um projeto que é todo pensado, organizado e conduzido por educadores de diferentes territórios aí da nossa rede municipal, com o intuito de compartilhar e trocar experiências e ações, né? Junto com a gente, nesses 3 dias do Ocupa Cidade, nós vamos ter alguns coletivos que atuam de forma independente dentro desses territórios. E então, o Rafa vai estar colocando aqui nos comentários o link da vaquinha que a gente fez para colaborar com essa galera, que durante esses 3 dias do evento vai estar trazendo muita arte, muita cultura, muita coisa bacana aí de ações que acontecem no nosso território. Agora, passados os informes, está oficialmente aberta a nossa live, a nossa conversa, que hoje é denominada Infâncias Pretas, né? Como promover uma educação antirracista e como empoderar e emancipar as nossas crianças. A nossa organização hoje vai acontecer da seguinte forma: as meninas vão ter um tempo igual de fala, em torno de 20 minutos. Eu vou estar aqui
ajudando elas. Quando aproximar o fim desse tempo, eu dou um toque para elas. E durante a fala das meninas, a Simone vai estar anotando comentários e perguntas. E ao final, quando as três tiverem exposto suas falas, a gente vai trazer esses comentários e essas perguntas para as meninas comentarem, né? A gente se encontrou essa semana virtualmente por um grupo de WhatsApp e conversamos um pouquinho para tentar encaminhar como aconteceria nossa conversa hoje. E a Joyce mandou para mim por WhatsApp a dissertação de mestrado dela. Eu dei uma olhada, dei uma lida e achei bem bacana para abrir o nosso encontro hoje o trecho do Paulo Freire que ela usa na epígrafe. Eu vou ler ele rapidamente aqui para vocês. Não é possível entender-me apenas como classe, ou como raça, ou como sexo. Mas, por outro lado, minha posição de classe, a cor da minha pele e o sexo com o qual eu cheguei ao mundo não podem ser esquecidos, nunca, na análise do que faço, do que penso e do que digo. Passo a palavra agora para a companheira Guinevere. Com você, Gui. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento, então, a mesa aí, essa mesa brilhante, Joyce Dias, Viviana Santiago, Juliana Caldeira, os nossos técnicos Simone e Rafa, que estão aí na coxia para fazer isso acontecer. E hoje, para falar de infâncias pretas, eu queria apenas fazer um inicial manifesto, porque é da minha praxis de professor e poeta. Faço parte do sarau, do coletivo literário Sarau da Corrente, e eu sempre gosto de trazer a poesia, assim como eu faço na sala de aula. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma leitura para a gente refletir um pouquinho. Sobre luta e luto. Muitas vezes, o punho em riste, gritando palavras de ordem. A caminhada, os parceiros lado a lado, o sonho, a esperança. Às vezes, o estampido de bombas, o chorar do gás lacrimogêneo. O sonho e a esperança agora postos à prova, escorrendo quente e vermelho no rosto assustado. Mais ali adiante, a notícia de 5 disparos, calando outras lutas. É luto, é luta. São 80 tiros, é uma bala perdida que te encontra na van, na sala de casa e pelas costas. É queda do 9º andar, é corrente no pé, pescoço na garganta, é impossibilidade de respirar. É a vontade de chorar a cântaros e trocar de mal com astral até assentar a dor lancinante. É luta, é luto, que ora choro, ora verbo, carrega o desejo de não mais calar, de seguir educando, e mostrar que quem é de ensinar não foge à batalha. Ele prepara o arsenal, ideologia e justiça. E quando vê muitos dos seus trazendo mais um tanto disso na bagagem, levanta. Por ele, por todos, por nenhum a menos, por nenhum preto ou preta a menos, por nenhum direito a menos, por nenhuma vida de luta a menos, por nenhuma mulher a menos, por nenhuma de nossas crianças e jovens a menos, pelo legítimo exercício da não omissão. Então, bota um tanto mais de sonho na bagagem, junto aos seus cadernos e livros, e segue. E tem ao seu lado milhares de caminhantes, dividindo o mesmo desejo de nunca mais esmorecer e de não recuar, pois para quem é de luto verbo, não tem arrego. Eu cumprimento, então, nessa tarde, todos os meus parceiros de luta que fizeram o Ocupa a Cidade acontecer. É um projeto tecido a muitas mãos, acontecendo em todo canto da cidade. É um movimento extremamente importante e cumprimento vocês, minhas companheiras e minhas parceiras de luta. Axé. Podemos? Podemos. Vontade, Guinevere. Bom, a ideia hoje é fazer esse diálogo, então,
com Viviana e com Joyce para falar sobre o nosso tema, que são as infâncias pretas, né? Muitas das nossas discussões, elas giram em torno dessa questão adulta, né? Desse nosso pertencimento como mulher, professora preta, enfim, dentro dessas nossas militâncias, nos nossos espaços aí de convívio. Então, a gente acaba sempre adultizando um pouco esse diálogo, né? E será que a gente tem refletido e pensado essas infâncias pretas, que são muitas aí dentro dos nossos territórios, né? Será que os documentos que a gente recebe aí dentro das nossas escolas, será que os nossos currículos, eles valorizam, referenciam, ressignificam essas infâncias pretas que estão aí dentro dos espaços escolares? Será que essas nossas crianças são visíveis, né? Então, são essas perguntas que a gente vem trazendo aqui e veio discutindo durante a semana, para repensar aí, né, as nossas práticas, né, para repensar esse currículo que a gente diz ser vivo, né, e um currículo vivo, ele precisa, então, da participação de todos, né, parando para pensar que todos têm essa importância. Desde a primeira infância até a idade adulta, essas pessoas que ocupam as nossas salas de aula, elas têm um histórico de saberes ali, né, elas têm uma história de vida, elas têm gênero, classe, raça, que precisam ser discutidos dentro do espaço escolar, dentro dos nossos projetos políticos pedagógicos, né? Eu me preocupo bastante quando a gente chega muitas vezes na escola, e aí eu sou professora de arte, né? E mesmo quando eu estava na educação infantil, eu sempre trouxe esse escopo da arte para trabalhar com as crianças, né? Da EMEI. E sempre foi uma característica minha, né? Mesmo antes de fazer esse reconhecimento identitário, propriamente de que tem hoje, né? Eu comecei em 2002 na rede, e a mulher que eu sou hoje já difere bastante daquela que chegou na rede em 2002, né? Dentro dessas questões de educador e de currículo e de projetos políticos pedagógicos das infâncias e da relação com os estudantes. Já sou uma outra pessoa 18 anos depois, né? Então, mas eu sempre trouxe isso, né, essa preocupação, né, do brincar e de estar inserindo essas crianças, que às vezes são as crianças do fundo da sala, são as crianças mais tímidas, ou que muitas vezes a gente compreende como uma criança que tem aí uma hiperatividade, ou que tem uma dificuldade de aprendizagem, e aí se a gente vai fazer uma análise, assim, dentro das nossas salas de aula, normalmente essas salas onde essas crianças são apontadas, normalmente elas são pardas, pretas, né? E aí a gente fica com aquele questionamento, né? Então, o que a escola tem feito para que esse espaço escolar, ele seja um espaço da construção dessa aprendizagem e da desconstrução dessa desigualdade, né? Pensar que a gente precisa tirar essa verticalidade aí, muitas vezes, dos documentos, né, e parar de ser tão conteudista e passar realmente a ser integrador, né, e realmente olhar essa infância para esta infância, para essas crianças que estão ali conosco, que têm situações variadas de moradia, de acesso à informação, de acesso aos equipamentos públicos de saúde, né? E então, o que eu quero trazer aqui mais é esse refletir com as minhas parceiras aí, esse movimento de como a escola pode reconhecer a criança, essa infância preta e todas as crianças, mas principalmente essas crianças pretas como produtoras de cultura,
onde elas estão representadas nos nossos documentos, onde elas estão representadas nas nossas escolhas de filme, de música, de imagem, não é? Para que elas realmente sintam que o espaço escolar é um espaço de pertencimento, né? Eu acho que a minha luta por essa infância preta é exatamente essa disputa de currículo mesmo, né? A maneira como a gente se porta, como a gente se veste, muitas vezes diz muito de quem a gente é ali dentro de uma característica ideológica, política, né? E eu acho que as crianças também são muito capazes de perceber isso e de saber para onde elas podem correr quando elas se veem, assim, de alguma forma rechaçadas, excluídas, né? Hoje é muito importante estar aqui, né, com Viviana e Joyce, professoras também, Juliana, e saber que os nossos estudantes tiveram a oportunidade de se verem reconhecidos em professoras pretas, né? Porque hoje em dia é um pouco mais habitual, mas para nós não foi sempre habitual, né? Para nós foi totalmente diferente, né? Hoje, quando a gente eclode aí como professora e está dentro dessa militância pela qualidade da educação desde a primeira infância, a gente está também trazendo um pouco desses questionamentos que ficaram, né, da nossa própria infância e da escolaridade, né? Eu penso que a gente precisa, então, pensar o espaço das escolas no lúdico, na literatura, no brincar e ver essas crianças como potenciais construtores do seu aprendizado, da sua emancipação, como que a gente conseguiria, por exemplo, traduzir essa escola para que ela fosse para essas crianças pretas acolhedora, né, participativa, dialógica, emancipatória. Eu venho falar muito, eu trago muito dessa coisa do questionamento também, né? São coisas que eu me pergunto todos os dias dentro da minha prática, né? O quanto eu sou capaz de contribuir para a inserção desse aluno, dessa aluna preta dentro da minha sala de aula, o quanto disso reflete na minha prática, né? Quanto disso é percebido, quanto disso é valorizado, né? Dentro das minhas escolhas. A arte tem feito muito disso por mim, né? E a literatura também. Então, eu queria aí usar um pouco do meu tempo para contar uma experiência, porque me interessa muito hoje aqui estar num espaço também como aprendente, ouvir a Joyce e ouvir a Viviana, mas eu vou contar uma situação que aconteceu, porque a gente que é preto sempre é convidado, né, pelos espaços escolares e outros equipamentos a falar sobre racismo, sobre negritude, sobre literatura periférica. Às vezes a gente não é especialista no racismo, né, na questão racial, mas a gente fala da própria experiência, né? Nem sempre a gente tem todos os conceitos na ponta da língua, porque isso também nos foi negado. E aí, garantir isso para o meu estudante é muito importante, né? E eu queria dividir com vocês mais uma poesia. Eu já disse que eu ia trazer bastante arte, porque é assim que eu consigo expressar um pouco mais dessa minha militância na educação, não só com os estudantes, com as crianças, né? Mas eu fiz uma trajetória desde 2002 aí, educação infantil, ensino fundamental, e agora eu estou na EJA, e eu vejo o outro lado da educação também, né, dessas pessoas que educam as nossas crianças, e o quão é importante também essa relação com o adulto, para que ele possa garantir ao seu filho e à sua filha uma condição digna
de permanecer no ambiente escolar, um ambiente escolar saudável, e exigir isso do equipamento público que o atende, né? E eu vou fazer a leitura de uma poesia aqui, que foi uma coisa que aconteceu numa dessas oficinas que eu fiz com alunos do terceiro ano, e ela mexe bastante comigo. Ela se chama Arapuca ou Peruca. Os teus olhos coloridos me fazem refletir que eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. O meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Todos querem imitar? Essa semana o meu cabelo foi tema, virou problema, dilema. Umas crianças, depois de ouvir uma história de Prandi que eu mesmo contava, perguntaram por que eram tão feios os príncipes dos quais eu falava, que estavam ali, marrons e pretos nas ilustrações que eu mostrava. Eu, trazendo sobre a minha cabeleira crespa um turbante imponente, me senti impotente. E aquela raiva habitual, aquela raiva infantil que me acometia em tempos passados me saltou à boca, estridente. Eu engoli em seco, mas eu confesso que o comentário daquele menino branco foi um soco. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele. Mais do que depressa eu fechei o livro e perguntei às crianças ali presentes: há aqui alguém que tenha a pele escura como a minha, ou preta, como a dos príncipes odus da história que eu lia? Crianças de pele preta escura retinta, 5 ou 6 eu via, mas foi uma loucura. Quando se posicionaram do meu lado, 20 crianças, cheias de candura, fazendo pulsar acelerado o coração que aquela crítica infantil tinha calado. Então, eu saquei da cabeça o turbante, soltei os meus crespos e voltei a perguntar: por que são tão feios os príncipes e princesas que aqui se apresentam? Somos realmente feios? Eu ouvi um coro de vozes dizendo que não, mas ali, escondidos e abafados, reverberavam alguns sims. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso, mas a verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo. Eu notei que 2 meninas de 8 anos soltaram as suas Maria Chiquinhas, os meninos cruzaram os braços, fecharam o semblante, estava ali do meu lado um quilombo formado. Samuel, de 8 anos, pegou meu djembe e ecoou o tambor. Sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo. Embaixo do meu turbante não havia nada que eu quisesse esconder ou ocultar, porque a minha cabeleira crespa não precisa passar despercebida. Mas ao oriçar os meus crespos, eu ouvi: seu cabelo parece uma arapuca, parece uma bucha. Dá para esconder coisa aí dentro? Será que é peruca? Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele. Não, o meu cabelo não é armadilha para prender animal, então é marca de palha de aço. Essa crespinha, sabe? Essa não é, não. E como diria Lu Nascimento, ele nasce forte, ó, aqui de dentro, e não é peruca. Mas uma coisa é certa, cabe um tanto de coisa dentro. E talvez seja uma boa ideia para cabelo de loba, líder de alcateia, que eu precise de mais espaço para compor os meus versos, a minha música e a minha poesia. O meu cabelo não é arapuca para prender animal. O meu cabelo é valor, é textura, é orgulho da minha origem ancestral,
Crianças e jovens não têm culpa da torpe bagagem cultural que elas carregam e que machuca a minha raiz. Educar é preciso, então eu sigo. Professora Preta, Sarará Crioulo. E feliz. É isso, meninas. Nossa, Guinevere, mano, que foda. Bom, eu vou passar agora a palavra para Joyce. Segue aí, Joyce. Sigo. Toda vez que eu ouço essa poesia da Guinevere, eu me emociono, porque o que a gente está fazendo das nossas crianças, né? Que sociedade que a gente está construindo para nós e para as nossas crianças? É muito emocionante. E estarmos nesse espaço pressupõe que a gente vai lidar com esse tipo de coisa, e como nós vamos lidar com esse tipo de coisa diz muito também. Eu vou falar para vocês mais ou menos como eu vou transcorrer com a minha fala, né? A minha fala, ela vai... antes de mais nada, eu queria dizer que é importante a gente lembrar que nessa semana, no dia 16, a gente celebrou o Dia da Criança Africana. Então, hoje a minha fala é em homenagem a esses ancestrais, esses pequenos que lutaram pelo direito, né, no levante de Soweto, que estavam lutando pelo direito à educação, a uma educação que se pressupusesse equânime, a uma educação que levasse em consideração a identidade desses pequenos, e muitos foram mortos, né, nesse levante, estavam lutando por um direito à educação, uma educação de qualidade social, e muitos foram mortos. Então, essa minha fala ela vai em homenagem a esses ancestrais que lutaram. A minha fala vai em homenagem às infâncias pretas que a gente tem, às infâncias pretas que a gente tem perdido, né, pura e exclusivamente por uma construção de identidade social de raça que coloca o nosso povo em vulnerabilidade social e que faz com que as nossas crianças não sejam vistas como crianças, e sim como pessoas adultas ou menores e passíveis de serem assassinadas por um Estado que é genocida e que tem um projeto. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente tem escrito, a página Chile de Quintal escreveu sobre, eu escrevo na minha página também sobre a questão do levante de Soweto. É interessante a gente se apropriar dessa história, porque também nos foi legado nos livros, né? Porque os livros, eles contemplam o norte global, né? A gente está aqui para sulear. Então, vamos sulear. A minha fala, ela vai ter um percurso de construção da identidade social de raça de crianças pretas. Eu vou fazer um pequeno percurso pela história. Eu costumo trabalhar com análise multimodal de imagens, né? Então, eu faço análise multimodal de quadros, análise multimodal de obras de arte ou de obras literárias, de peças publicitárias e etc., porque as mídias, a Guinevere falou, e eu acho importante ressaltar, as mídias, elas falam sobre nós e sobre a sociedade na qual nós estamos inseridos, e nós também somos uma mídia, né? Eu não estou de branco hoje por acaso, eu estou de branco hoje porque hoje é dia de Oxalá, né? E toda sexta-feira é santa, para quem é de Oxalá, para quem é do Candomblé, para quem... Então, não é à toa. E nós somos uma mídia. E por sermos uma mídia, a gente também passa alguma informação com as nossas roupas, com as escolhas das vestimentas, com as escolhas do que vamos colocar no corpo como desenho, com a escolha do cabelo, porque tudo isso é identidade, tudo isso é resistência. E as mídias, elas são extremamente responsáveis pela construção da identidade social de raça dos grupos sociais, porque a identidade de raça, ela vai se dar, como a Ju trouxe a frase que eu coloco na minha dissertação, ela vai se dar por uma interação social, a construção da nossa identidade social de raça, porque somos seres sociais. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, mas somos todos humanos. Biologicamente, nós somos todos humanos, e pessoas pretas nunca negaram a sua humanidade. É muito importante que a gente tenha isso claro. Pessoas pretas nunca negaram sua humanidade. É negado a nós o direito à humanidade pela construção da branquitude e dessa colonização de exploração que tem no nosso país esse capitalismo que é fundado com base na raça. Raça é fundante, né? Então a gente tem que discutir raça antes de discutir todas as outras questões.
E aí, é importante a gente entender como que isso vai se construindo, né? E aí eu trago para vocês algumas falas para ir subsidiando esse olhar dessa construção dessa identidade social de raça. Em 1816, Debré chegou no Brasil, numa missão artística francesa, né? E ele chega para ilustrar mais ou menos como é a vida da população que vive aqui na terra que fora invadida em 1500 pelos portugueses, né? E aí ele faz um livro que chama Viagem Pitoresca, tem lançado em 3 volumes. O primeiro volume vai tratar sobre a questão dos povos nativos, nossos irmãos indígenas. O segundo volume vai tratar da relação do branco com os seus escravizados. E o terceiro sobre a vida na corte. Essa parte da relação do branco com os negros escravizados, ele vai ter umas obras, por exemplo, como o Jantar, de 1820. O Jantar, ele traz basicamente uma cena na qual vai apresentar pessoas brancas sentadas à mesa, comendo, e a gente tem algumas releituras até desse quadro atualmente, crianças pretas sentadas no chão, sendo alimentadas por essas pessoas brancas, como se fossem animais, e pessoas negras servindo, todas descalças, etc. Mas eu acho que o foco agora é pensar nas crianças sentadas no chão, sendo alimentadas como animais. Aquelas crianças que estão sentadas no chão, elas vão ter, basicamente, pela descrição corpórea que é dada para elas, são bebês, né, 1 ano no máximo, que estão ali sendo alimentadas como animais de estimação pela família que se alimenta. Depois a gente tem um quadro que chama Uma Senhora Brasileira em Seu Lar, de 1823, que é um quadro de Debré também, que vai trazer uma ilustração de uma senhora com sua filha, dá a entender, a senhora está fazendo um crochê, a filha está ali aprendendo com ela, tem uma mulher negra sentada ao chão, crianças ali também ao chão, e vai ter um homem negro ou um menino negro servindo já, trazendo um café, né? Nesse percurso aí, a gente tem a presença de crianças pretas, né? E essas crianças pretas, elas aparecem como animais, né? Elas são tratadas como animais. A gente tem algumas obras também que eu vou citar para vocês, né? E depois para fazer uma pesquisa, porque a questão de ser um educador que se pressupõe antirracista precisa permear a pesquisa, né? Não é algo que a gente tem que ficar esperando isso acontecer por osmose, é pesquisa, porque a construção da identidade social de raça, como se coloca agora, foi feita com base em racismo religioso, com base em linguagem, então, para se transformar isso, é só com base na linguagem e na construção por parte de pessoas que entendam como isso aconteceu. Aí a gente vai caminhando, a gente vai vendo que, eu não sei se vocês também já viram, existe uma foto que é muito difundida de uma criança negra que está de 4 e existe uma criança branca que está montada nela como cavalinho, né? Também é uma outra constituição da identidade social de raça de crianças pretas. Elas deixavam de se animalizar, como de serem os cachorrinhos da casa, né, domesticadozinhos, a gente dá as comidas, e passavam a ser os trabalhadores. Muitas se tornavam babás de famílias brancas, né, muito cedo. No texto O Filho da Escrava, a autora Kátia, ela vai fazer um percurso de como isso se dá, e das idades, inclusive, né? Então, dos 3 aos 5 anos é uma transição entre a infância, ele já é considerado tanto um animalzinho, um cachorrinho, e também pode ser um brinquedo para as crianças da casa. Depois dos 5 aos 8 anos, ele já pode começar a sofrer abuso físico, ele já pode começar a ser castigado e também já começa a trabalhar. Então, as mães e os pais já têm que ensinar os ofícios para essas crianças, e elas sempre acompanharam, as crianças sempre estiveram presentes na casa grande, né? Sempre acompanhando seus pais, e vistas nunca como criança, porque a constituição da ideia de criança é uma constituição generalista, que vai levar em consideração o padrão, e o padrão leva em consideração a branquitude, né? O conceito de branquitude vem dizer que é um conceito de quem está
no poder, que detém o poder social e os seus privilégios, e esse privilégio lhe dá condições de determinar quem são esses outros, porque nós somos vistos como outros para esse grupo, né? Então, eu, mulher preta, sou o outro da mulher branca, o homem preto é o outro do homem negro, e a criança preta é o outro da criança branca. Logo, ela não vai ter a mesma característica que essa, então ela é considerada, num primeiro momento, como um animalzinho, depois ela vai se tornando brinquedo dessa criança branca e pode sofrer abusos físicos. Se vocês lerem Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1880, foi publicado como folhetim. Brás Cubas, que é a personagem, né, que narra a história também, vai, em um determinado momento do livro, narrar como fazia com o menino que era seu preto na época, né, os abusos físicos que ele impunha a essa criança, e depois esse menino, ele se torna liberto e ele passa esses abusos físicos adiante. Aí, em 1871, a gente tem a lei do ventre livre, que é a lei que vem dizer que as crianças nascidas a partir desse período já seriam crianças libertas. Entretanto, a gente sabe que os pais, estando dentro das senzalas ainda, essa criança ficava sem o pai. E uma criança sem o pai, ela se tornava propriedade do Estado. Se tornando propriedade do Estado, a escravização não terminava para esse corpo. Né, as leis nunca foram pensadas para beneficiar corpos pretos, muito menos crianças, porque as crianças já nem eram vistas como ser humano, né? Aí, a gente já vai passar para 1895, que traz o quadro do Modesto Brocos. No quadro do Modesto Brocos, a gente vai ter de novo a representação de criança. Só que ali a gente já tem a representação de criança fundamentada na questão da miscigenação. Uma miscigenação que se daria com base no estupro, né? E ali também já fica muito claro a ideia da constituição dessa sociedade, que não trazia, por exemplo, homens negros nem meninos negros. A gente vai ter um menino que já é branco, por conta da miscigenação, né? A gente tem a avó negra, a mãe, que é uma negra mais clara, um pai branco com o corpo virado, porque ele é superior àquele grupo que está ali ao lado dele, ele só participou como um doador ali, né, para esse projeto de branqueamento, e a criança, que, não obstante o nome da obra, é Redenção de Cã, né, que é a salvação de Cã, que tem relação direta com questões religiosas, porque é importante a gente ressaltar que a constituição da identidade social de raça, ela é também algo bem difundido pela igreja da época, né, que é cristã, que apoiava essas ideias, e a redenção de Cã vai dizer o quê, né? Cã era o filho. Tem duas ideias. Vai ter gente que vai relacionar a Caim, de Caim e Abel, porque Caim matou Abel e foi amaldiçoado a andar no mundo, e a mais ouvida é a de Cã, filho de Noé, que viu a nudez do pai e foi amaldiçoado pelo seu pai, e teve que vagar pelo mundo, e aí os descendentes dele, segundo essa teoria cunhada pelo eu acho, né, porque é a questão do o racismo religioso, ele é todo constituído a partir das ideias de pessoas que eles leram o livro de Darwin e entenderam o livro das raças e entenderam assim, então tá, a gente traz aqui essa concepção, raça é superior à outra, então uma raça pode vencer a outra, então a raça branca, como está colonizando África, nós somos mais fortes, então nós somos superiores à raça negra. E aí eles entenderam dessa forma e começaram a escrever ciência baseada nas relações sociais, e aí vai começar o determinismo social, que é darwinismo social, que é uma construção que é feita por eugenistas para justificar a escravização e para justificar também o uso da força que sempre fizeram sobre os corpos pretos. Neste percurso, a gente vai entender que as crianças pretas nunca foram vistas como crianças. A gente não falava de infâncias, a gente fala de infância. E quando a gente fala de infância, a gente fala de infância no singular, a gente está levando em consideração só o padrão. E quando a gente leva em consideração só o padrão, a gente tem a produção de um ideário de infância que não traz a criança preta. A criança preta vai ser retratada, muitas vezes, na rua,
como uma criança que ela já, como ela vive na rua, ela nasce nos morros, ela é uma criança que sabe se virar, a gente ouve muito isso. E aí, isso justifica, por exemplo, a criança ser colocada num elevador sozinha e alguém apertar o número 9 para ela descer. E esse alguém poder pagar 20 mil reais e sair impune, porque a vida dessa criança não vale nada. Porque ela não é uma criança. A construção da identidade social de raça desse grupo não a vê como criança, a vê como um ser que tem que se virar, porque pessoas pretas têm que se virar. É essa a construção da identidade social de raça. E aí, como que a gente também vê que o Brasil atual ainda pensa dessa forma? Não é velado, a gente costuma falar que o racismo é velado, não, ele não é, ele é bem escancarado, mas as pessoas querem, na verdade, silenciar as falas das pessoas pretas que têm trazido essa discussão. Quando a gente olha a publicidade do governo brasiliense de 2019, do Dia das Crianças, uma que tem o Mickey e lá dentro eles dizem eles são o futuro da nação, lá só tem crianças brancas. Ao dizer isso, eles estão deixando claro que crianças pretas não são o futuro da nação e não são crianças. Ou seja, são menores, e esses menores, eles são vistos como infratores. E o projeto do genocídio continua aí. A gente mata esses corpos, ou a gente apreende esses corpos, porque eles não são vistos como crianças. Aí a gente tem a peça, aí teve 2019, e é muito comum o racista pedir desculpa, porque pedir desculpa soluciona problema estrutural, né? A gente pede desculpa e tá tudo tranquilo. Né? A gente faz as coisas, desculpa, foi sem querer. Aí a gente tem a peça publicitária do governo federal de 2020, que traz o Brasil, né, Pátria Amada Brasil, com crianças brancas. Ou seja, essa é a ideia do nosso país, e quando eu falo isso, eu não estou falando só das pessoas que votaram 17, eu estou falando de muita gente que carrega isso e carrega isso dentro da escola. Que a ideia de infância é a ideia de uma infância única, de professores e educadores que olham para crianças brancas e sentem pena se ela está triste, mas se olham para crianças pretas, acham que ela está fazendo graça, que ela é manhosa, que ela é mimada e que ela não tem que ficar assim, porque ela tem que ser forte. Crianças, de professores e educadores que olham para uma criança preta e não trocam a fralda daquela criança, mas ficam em cima para pentear o cabelo de uma criança que tem um cabelo liso. De educadores que pegam crianças pretas que vão para a escola com seus cabelos soltos, porque os pais é quem determinam como vai ser o cabelo dessa criança, e tem a violência de prender o cabelo dessa criança e dizer que o cabelo está feio. Essas são as violências que são imputadas aos corpos dos infantes, que vai completamente de encontro, e quando eu digo isso, são contrárias ao que está nos documentos, porque os documentos oficiais, quando eu falo de documentos oficiais, eu estou falando do currículo da cidade de 2019, eu estou falando do currículo integrador, eu estou falando de 2016, eu estou falando das orientações normativas para a educação infantil. Eu estou falando do currículo da cidade de todas as disciplinas. Eu estou falando dos direitos de aprendizagem de 2016. Eu estou falando também, quando a gente faz essa questão de discutir racialmente, do currículo expectativas das orientações curriculares de aprendizagem para a educação étnico-racial de 2008. Porque muita gente fala assim para mim, mas a gente não tem nenhum lugar para ver isso. Tem documento na escola. Por isso que eu começo dizendo que a gente precisa pesquisar, e que eu sou incisiva e enfática em falar sobre isso. Por quê? Porque eu faço todas essas falas, como eu sempre falo, por eles. Eu faço isso pelos alunos. Não é primordialmente pelos educadores, é pelos alunos, porque majoritariamente professores de educação pública estão lidando com infâncias pretas, e essas crianças precisam ser potencializadas. E quando a gente fala de empoderar, e aí a gente precisa superar essa ideia de concepção de infância única e entender que a infância, ela é múltipla, e dentro das suas multiplicidades, ela é potente, e aí nesse caminho, a escola tem que se colocar como uma comunidade, né? Sobon Fusomé vai falar sobre isso, é uma escritora africana, essa ideia de comunidade, e de como a criança é vista nessas comunidades africanas. A filosofia africana é muito rica, e ela considera a criança como fundamental para a constituição dessa sociedade. As crianças e os anciãos são fundamentais, e as crianças precisam ter agência, né? E a gente tem muito de ficar tolindo criança na escola. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. As crianças precisam ter agência, crianças pretas precisam ter agência e entender primordialmente que elas podem e devem ser amparadas por todos que estão naquele espaço. A escola precisa fazer esse caminho. Crianças brancas sentem que podem falar com todos, crianças pretas não.
No entanto, que majoritariamente crianças pretas falam com educadores pretos quando esses estão lá. Senão elas são silenciadas. Como ter uma educação antirracista se ele só pode falar com o igual? E quando eu falo de educação antirracista, é porque a educação é racista. Porque a educação, ela é fundamentada no eurocentrismo, no norte global, então ela não leva em consideração as diferenças étnico-raciais. Ela é racista, por isso ela precisa ser antirracista. E aí isso é um papel de todos, não é um papel de educadores pretos. Não precisa esperar chegar uma diretora preta, uma professora preta para discutir racismo na escola. Isso é responsabilidade de vocês. Racismo não foi cunhado pela população preta. O racismo foi cunhado pela população branca. Então, assumam a responsabilidade de privilégio e façam essa discussão na escola. E quando eu falo isso, eu não estou fazendo um pedido. É para ser feito. E sabe por que é para ser feito? Porque a gente está falando de vidas. As pessoas estão morrendo por isso. Racismo mata. A cada 23 minutos um jovem negro é morto. E a responsabilidade é nossa. É nossa que segue essa constituição de identidade social de raça de crianças pretas e os vê só como marginais. E aí a gente joga eles para a rua. A gente precisa suliar. E para suliar, a gente precisa trazer o sul global. A gente precisa buscar novas perspectivas. A gente precisa trazer para o nosso PPP questões de antirracismo. A gente precisa fazer isso por essas vidas. Só esse ano a gente já perdeu várias crianças pretas. Várias. Tiro de polícia, criança que some e depois encontra no ML, criança que cai de apartamento porque é deixada. Por que essas pessoas estão morrendo? Por quê? Por que essas crianças, por que esses infantes estão morrendo? Onde que a gente errou para deixar as nossas crianças passarem por isso? A responsabilidade é nossa. E quando a gente fala de emancipar, para finalizar a minha fala, a gente está falando de empoderar, a gente está falando de empoderamento como empoderamento vem de empowerment, que é uma palavra em inglês, então é um neologismo que nós trouxemos para o português, e se você faz uma tradução literal, quer dizer dar poder. Mas nós não damos poder para ninguém, as pessoas, elas são potência. Quando a gente fala a partir de uma filosofia africana, a gente entende que as pessoas são potência. Eu não dou poder para Ju, eu não dou poder para Greenberg. Elas têm poder e eu, no meu papel de mediar, faço com que elas entendam esse poder que elas têm, e o poder, ele é coletivo. Se ele não for coletivo, ele não transforma. Então, a pessoa precisa entender que ela tem poder e faz parte de um grupo que tem poder. Ao entender que o poder é uma construção coletiva e que a questão do empoderamento é coletivo, a gente só vai chegar a esse empoderamento da população negra a partir do momento que a gente construir meios, e aí a gente foi esse percurso da discussão, ou seja, reconstruir essa educação que foi fundamentada no racismo científico e trazer à tona um diálogo que mostre para as pessoas que elas têm poder e que elas têm agência para construir. A gente fazendo esse percurso, a gente emancipa. Porque empoderar é um processo para emancipar. E aí eles vão ser livres. E sendo livres, eles terão poder. E tendo poder, eles conseguem mudar essa sociedade. Porque poder só respeita poder. Infelizmente é assim. Então a gente precisa, porque as pessoas só respeitam aquela que eles entendem que está dentro, que é empoderada, que sabe quem é. E aí a gente precisa fazer um trabalho de emancipar essas nossas crianças. E emancipar as nossas crianças é nos emancipar. Empoderar as crianças é nos empoderar. Eu não dou poder para você, você não dá poder para mim. Eu reconheço o poder que existe em você, você reconhece o poder que existe em mim, e a gente faz com que isso nos transforme enquanto povo. Enquanto houver ainda um que não estiver bem, nós não somos um povo empoderado. E aí fica difícil de ser um povo que se emancipa. Acho que eu estourei meu tempo. E só assim a gente vai conseguir transformar. Eu fui extremamente incisiva com vocês e eu sou assim. Eu não vou ser diferente, né? As pessoas costumam dizer que, nossa, Joyce, mas tudo é racismo, nossa, mas você tá falando de um jeito assim, nossa, a culpa é minha. A gente tem que reconhecer as nossas culpas, né? Na discussão de ontem, na mesa de ontem, em relação à identidade social de gênero, eu tenho que reconhecer a minha culpa enquanto uma mulher heterossexual, cisgênera, que tenho, sim, privilégio em relação a esse grupo social. Reconhecer e melhorar. Então, é isso. Muito bom, Joyce, é isso.
passou um pouquinho o tempo, a Joyce, mas não dava para cortar, porque era tudo isso que precisava ser dito nessa mesa aqui mesmo hoje. E se você que está assistindo se sentiu incomodado, que bom, porque é sinal de que a conversa está rolando, né? É sinal de que está fluindo, que está havendo diálogo. Eu vou passar agora para a Viviane Santiago, agora a bola está com você. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem e que tenha feito a decisão, né, por estar bem nesse momento, porque eu acho que isso faz parte do nosso processo. Estar bem, ter esperança, disponibilidade para a luta, são decisões. Esperança é verbo, e verbo é ação, e é uma ação que a gente faz na primeira pessoa. Luta também é verbo, né, e luta é ação. E luta não se faz, a não ser que se faça na primeira pessoa, do singular e do plural. Né? E a luta antirracista, ela não é uma luta que pode ser feita na terceira pessoa. Ela não é uma luta que pode ser feita quando você fala quando você fala dos negros, quando eu falo da negra, quando eu falo da criança. Tem um lugar para a gente nessa luta. Ou eu falo do meu lugar de pessoa negra no mundo, ou eu falo do meu lugar de pessoa branca no mundo. Enquanto pessoa negra, eu estou falando por reparação, eu estou falando por justiça racial, e enquanto pessoa branca, eu estou reconhecendo meus privilégios. E por quê? Reconheço meus privilégios, assumo minha responsabilidade na reconstrução das dinâmicas dessa sociedade, na reinvenção dessa sociedade. Então, é impossível a gente pensar em qualquer processo antirracista que não se faça na primeira pessoa. Começa na primeira pessoa de singular, porque é decisão, começa comigo, mas ele se faz completamente na primeira pessoa plural. Sempre é um processo nosso. Não é delas, não é deles. É nós, né, pessoas negras, nós, pessoas brancas, é no primeiro lugar. Sou Viviana Santiago, muito honrada, muito honrada com o convite, né, de poder estar aqui, né, eu sou de Recife, meu sotaque sempre me anuncia, né, e me sinto muito honrada com a possibilidade de estar aqui no meu lugar, que é o meu lugar favorito e o lugar que eu mais honro no mundo, que é o meu lugar de professora. Né, eu sou pedagoga, essa é a minha formação, sempre quis ser professora, desde criança. As vizinhas diziam para minha mãe, nossa, mas ela estava dando uma aula quando ela estava ali brincando, e eu costumava passar tardes inteiras dando aula para alunas e alunos imaginários. Eu nunca quis ser outra coisa na minha vida. Né? E eu costumo dizer às pessoas que eu continuo sendo professora aonde quer que eu vá, porque a educação é intencionalidade, educação é construção do conhecimento a partir da relação, educação é a gente trabalhar na perspectiva da mediação, da gente entender aquilo que Paulo Freire diria dos nossos papéis de ensinantes aprendentes em todas as relações que ocupamos. Então, eu venho construindo uma trajetória no terceiro setor há mais ou menos 15 anos, mas antes, durante todo esse processo, eu continuo me percebendo como professora. Esse é o lugar de onde eu me apresento, esse é o lugar de onde eu vejo o mundo. Eu aprendi a ver o mundo como professora, e é uma visão que muito me agrada, e dela não abro mão. Mas, além disso, eu também sou ativista dos movimentos de mulheres, sou feminista, sou ativista dos movimentos de mulheres negras, sou defensora de direitos humanos, e sou mãe de um menino negro de 15 anos de idade. Então, nessa sociedade, eu sou uma pessoa que sobrevive às violências que nos são impostas e que luta e se ressignifica, se reconstrói a partir ou apesar delas. As violências, elas fazem parte do meu caminho, elas estão na minha trajetória, o enfrentamento a essas violências, mas não são elas que dizem quem eu sou. Sobreviver a elas e apesar delas é o que eu faço comigo, cada um dos dias. Então, sou eu quem digo quem eu sou. Eu sou uma pessoa que aprende, uma pessoa inquieta, uma pessoa inconformada, sempre fui. E tem um filme que eu gosto muito em Recife, que é Baile Perfumado, que diz: os inconformados mudarão o mundo. E é isso. Eu sou uma pessoa inquieta, sou uma pessoa inconformada. E pensar a questão da educação, pensar a perspectiva da criança, pensar a escola, pensar a prática pedagógica, como é que a gente faz, para atuar numa perspectiva antirracista? E aí, eu vou ao encontro de tudo que foi dito antes de mim, e reforçando o que começa a minha fala.
A gente primeiro precisa fazer isso a partir da primeira pessoa. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar nas crianças que fomos. Seja a gente pensar a criança negra que eu fui, seja pensar a criança branca que você foi. Quem era você quando você era criança? O que foi que você vivenciou quando você era criança? Muitas pessoas negras, como eu, vão pensar em episódios não nomeados, mas nos quais era o racismo, né, que estava ali com suas garras, né, aprisionando suas identidades, dando outros nomes a comportamentos seus, lhe privando a possibilidade de ocupar, de fazer alguns espaços, né, ainda que você não soubesse nomear. Eu trago muito da minha experiência enquanto criança negra na escola, né, a experiência de ter me sentido a minha vida inteira uma criança muito feia, uma menina muito feia. Eu era uma menina feia, eu tinha uma certeza comigo. Eu era muito feia, né, e essa certeza me acompanhou a minha vida inteira até que eu conheci o movimento de mulheres negras. E eu entendi que eu não era feia, eu só não era branca. Eu só não era aquilo que a sociedade estabeleceu enquanto bonito, né? Mas a principal lembrança que eu tenho da escola é esse espaço que eu cheguei com tanta ousadia, né? Eu aprendi a ler mais ou menos com 4 anos e meio de idade. Com 5 anos de idade, eu li meu primeiro livro, O Sol é para Todos, né? E eu nem sabia que não era um livro para criança, eu me peguei principalmente na questão da história da criança do livro. Naquela época, aos 5 anos, você não consegue aprender todas essas questões da questão racial, né? Mas eu li. E eu tenho uma irmã gêmea, aos 5 anos, o primeiro livro dela foi O Feijão e o Sonho. Eu não sei o que é que os meus pais queriam com isso, mas esses foram os nossos primeiros livros da vida. E aprendi. Então, quando eu chego à escola num lugar que devia ser da criança, que é para chegar assim, ó, na moral. E esse processo da escola não refletiu isso, porque as violências às quais eu fui submetida, e não sendo nomeadas, elas me trouxeram um processo de encolhimento, de profunda timidez, né? Eu me lembro também na escola da dificuldade de caminhar pelo espaço escolar, porque toda vez que eu caminhava, esse corpo era um corpo ridicularizado. Hoje a gente chama de bullying, mas a gente esquece de dizer o sobrenome do bullying. Era um bullying racista. Quando as coisas não são nomeadas, elas vão ser entendidas da maneira que a gente tem, com o elemento que a gente tem. Então, eu, Viviana, criança, na minha infância, tudo aquilo eu trouxe para o pessoal. É porque eu sou muito feia, é porque eu sou muito magra, é porque eu sou muito pequena, é porque eu não sirvo para nada. E aí, eu lembro que um dos últimos episódios, dos mais fortes, foi quando surgiu um boato de que as gêmeas, elas eram as coitadinhas das gêmeas. E como, apesar de sermos as únicas meninas negras nessa sala de aula e provavelmente nessa escola, como não havia nome para isso, então eu era uma coitadinha. E foi assim que eu me senti durante muito tempo, e isso não esteve comigo somente na minha infância, não. Eu percebi adulta o quanto havia de reminiscência desse lugar de ser a coitadinha. Então, eu trago com a gente a primeira lembrança da minha infância, é a lembrança de ter sido pensada, falada e recebido ações no diminutivo, para ser menor. Você não é, um não lugar era o lugar que me cabia, e isso atravessou o meu processo de estudo, né? E atravessou as minhas relações interpessoais, atingiu profundamente a minha autoestima. Hoje não, hoje eu me considero uma diva. Mas, assim, antes não era assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que enquanto havia essa criança se sentindo desse jeito, a gente precisa pensar nas outras crianças. E é o convite que eu faço a você nesse momento, a você, pessoa não negra que está aqui com a gente, para pensar quem era você quando você era uma criança. Será que você foi a criança que aprendeu, né, que aquelas pessoas com aquele nariz, com aquele cabelo, com aquela boca e com aquela cor não eram as pessoas certas? Será que você foi a pessoa que aprendeu que aquelas pessoas com aquele nariz, com aquela cor, com aquele cabelo, com aquela boca, eram burras, eram preguiçosas? Será que todas e todos nós fomos aquelas crianças que aprenderam aquela musiquinha que dizia assim, pelo menos se cantava muito em Recife: plantei
uma semente, uma cebolinha no meu quintal. Nasceu uma negrinha de avental. Dança, negrinha. Eu não sei dançar. Mete a chibata que ela dança já. Isso é uma cantiga de roda, que dançavam e rodavam crianças brancas e negras. As crianças negras como eu aprendem que você não é criança, você é uma coisinha, você nasceu de uma cebolinha, você já nasce de avental. E a criança, a branca, aprende, quando ela olha para mim, que eu não sou gente, que eu sou um objeto, e eu sou um objeto sobre o qual ela tem poder. Isso eu trago para que a gente perceba que quando a gente fala da perspectiva racial, a gente não está falando só de crianças, de professoras negras. A gente está falando de uma perspectiva relacional. O racismo, ele é relacional, ele pressupõe uma relação. Então, talvez o meu primeiro convite, nesse momento, após a gente pensar a nossa história e nos posicionar numa história atravessada por racismo, seja você a pessoa que vivenciou racismo e não conseguiu nomear, mas viveu o racismo, ou seja você a pessoa que praticou o racismo mesmo sem saber nomear, que era racismo, que aquela implicância que você tinha, aquela graça que você via naquele colega, aquela coisa de chamar para rir daquela pessoa que era racismo, ou seja, o racismo atravessou as nossas vidas, de pessoas negras e de pessoas não negras, de pessoas brancas e de pessoas não brancas, né? E isso vai acompanhar a gente onde quer que a gente esteja. Então, se é na educação que nós estamos hoje, né, o racismo, isso constitui a nossa subjetividade, acompanha a nossa forma de perceber o mundo, de se relacionar no mundo, então é claro que atravessa o nosso fazer profissional. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa se desafiar a identificar onde é que estão essas coisas vividas e não nomeadas, para que a gente possa entendê-las como sendo reproduzidas a partir do lugar que hoje eu ocupo na sociedade, né? E então a gente reconstruir. Quando a gente pensa que, além de a gente ter sido pessoas que receberam um letramento racial, né, nós também somos pessoas que recebemos todos os outros letramentos possíveis, né? Recebemos uma porção de informações. Hoje, quando eu peço para que a gente vivencie e revisite a nossa criança, eu peço para que a gente faça isso porque a gente também aprendeu que criança não tem valor, porque nós, além de tudo, somos uma sociedade adultocêntrica, né? Então, quando esforço de voltar lá para a criança, para a gente tentar se conectar com uma coisa que a gente é instada a deixar para lá, a esquecer. Eu sou do Nordeste, lá se diz assim, menino não tem gosto, menino não tem vez, menino não tem opinião. Com o sotaque, com as palavras daqui, vocês vão encontrar da mesma forma, né, coisas que são ditas. Eu já escutei no metrô aqui em São Paulo, já escutei no Uber, já escutei em todo lugar, várias formas de dizer essa mesma coisa, o quanto que criança, não vale a pena gastar tempo vindo criança, não vale a pena gastar tempo vindo adolescente. Então, essa criança, que já é entendida como algo menor por nós, pessoas adultas, nesse lugar, essa criança, ela é uma criança que ela não pode ser pensada como se fosse uma criança única, como minhas colegas partilharam com a gente. Um outro equívoco muito grande é a gente não pensar a criança a partir da sua diversidade, né? A gente pensa uma criança homogênea. E isso chega a gente, né? E é reafirmado pelos tratados que são aplicados universalmente, né? Apesar da vida de uma criança negra e de uma criança branca não ser a mesma, apesar da vida de uma menina negra e de uma menina branca não serem as mesmas, de um menino e uma menina, um menino negro e uma menina negra não serem a mesma vida, a gente insiste, né, em criar e promover leis de proteção e promoção dos direitos da criança e de adolescentes, que são leis universalizantes, né, que pensam a criança sem perceber essa criança atravessada por todos esses marcadores sociais que da diferença, né, e que são transformados em marcadores que legitimam desigualdades, quando a gente hierarquiza. Então, é preciso que a gente perceba essas crianças a partir da sua dimensão de corpos que são gendrados, essas crianças têm gênero,
ser menina e ser menino não é a mesma coisa, de corpos que são racializados, essas crianças têm raça, né? Ser uma criança branca e uma criança não branca não é a mesma coisa, e eu estou usando intencionalmente o termo não branca, porque aqui no Brasil a gente tem uma perspectiva, de maneira geral, a pensar que todo mundo que não é branco é negro, e a gente esquece outros povos racializados, né, e que também sofrem com estereótipos, embora a população negra seja aquela que está lá na base, no subterrâneo da pirâmide, né, quem sofre mais com a inequidade racial. Mas a gente precisa perceber crianças asiáticas, crianças indígenas, crianças ciganas, como crianças não brancas, e que, portanto, também sofrendo, né, com os estigmas e com o preconceito. Mas as crianças negras definitivamente sofrem mais. Porque, exceto as indígenas, né, todos os outros povos não passavam pela escravização que o povo negro passou, que objetificou ainda mais sua existência. E pensar a criança negra é pensar uma criança que nasceu para não ser criança, né? Quando a gente tem a lei do ventre livre, e eu gosto muito de pensar no livro de Silvana Brandão, né, de Recife, que ela fala ventre livre, mãe escrava. Essa equação não fecha. E o que é que significa, né, quando o seu ventre é livre e a mãe é escravizada? Significa que a criança negra, ela nasce para ser institucionalizada, né? A criança, nasce com a lei do ventre livre, nasce a institucionalização das crianças negras. Nasce as Santas Casas de Misericórdia, ou nascem, né, a perspectiva de você se utilizar dos padrinhos, né, que vão ali, né, tutelar aquelas crianças, que nada mais significava de se utilizar do trabalho daquelas crianças, né, e das ações indenizatórias, né, quando essas crianças ficavam até os 8 anos com suas mães e depois tinham que trabalhar até os 21 anos. Ou seja, o trabalho infantil. Com a liberdade da criança negra, nasce o trabalho infantil da criança negra, nasce a institucionalização da criança negra. E aí a gente precisa voltar para cá, para o século XXI. Isso explica por que a gente não se indigna com a quantidade de meninos negros pedindo no sinal, com a quantidade de meninos negros trabalhando na construção civil, com a quantidade de meninos negros que se viram, né, depois da escola ou antes da escola. A gente acha até que é bom, né? Porque não é melhor estar trabalhando do que estar roubando? Não é não, viu, minha gente? Melhor do que estar trabalhando e estar roubando é vivenciar direitos. Mas isso tudo explica as nossas faltas de reações, né, a situação das crianças na sociedade, das crianças negras. Então, pensar as crianças e percebê-las a partir desse marcador de como é que essa criança é pensada, ajuda a gente a pensar por que a gente não se indigna com algumas violências. E pensar que a escola, toda vez que ela não faz o enfrentamento, ela reproduz. Não existe caminho do meio. Não existe caminho do meio. Ou essa escola, ela ativamente enfrenta o racismo, e aí tem a intencionalidade de enfrentar o racismo e de reposicionar as crianças negras e brancas nas suas relações, ou essa escola está reproduzindo e fortalecendo o racismo. Então, isso tem a ver com aí a gente precisa voltar para a criança que nós fomos e pensar como foi a nossa escola. Para que a gente pense, como professoras e professores que somos, como é a escola que eu produzo. Porque hoje, né, numa sociedade adultocêntrica, eu tenho um poder. Se você disser na sua vida inteira que você não tem poder nenhum, privilégio nenhum, você não conseguir achar, eu vou te mostrar agora um poder que você tem. Você é uma pessoa adulta numa sociedade adultocêntrica. Você é uma profissional num espaço de atuação. E aí, essa escola da tua memória, a escola que cantava a cantiga de roda da negrinha que saiu da Cebolinha, a escola que fazia todas aquelas coisas, hoje essa é a escola que você molda, né? Quando você escolhe. Mas será que a gente tem feito isso? Será que eu me incomodo com isso? Então, perceba, a gente ainda é um processo de educação, né, que a gente olha a criança negra e olha a criança branca de maneiras diferentes, revisite. E isso, eu estou sendo muito franca, quando eu também convido professoras e professores negros para fazerem essa revisita.
Porque o fato de ser uma pessoa negra não significa que você não possa reproduzir práticas racistas. Porque o racismo é um sistema, ele é aquele caldo cultural no qual a gente está lá imerso, então também conforma a nossa subjetividade de pessoas negras. A gente foi educada, mesmo enquanto pessoas negras, por uma educação racista. Então, nossos marcadores de competência, de comportamento, daquilo que é bom, daquilo que é ruim, são profundamente atravessados por compreensões eurocêntricas, colonialistas e racistas. As expectativas de professoras e professores sobre o desempenho de alunas e alunos são fundamentais para o processo de desenvolvimento. E as pesquisas já comprovam que as expectativas das professoras e professores para o desempenho de meninas e meninos negros são muito menores do que as expectativas para as meninas e meninos brancos. E isso incide no seu processo de aprendizagem. Porque eu não tenho por que me dedicar mais se eu sei que ninguém espera mais de mim. E as pessoas não esperam. Eu tenho uma irmã que vive nos Estados Unidos e tem um filho, né, uma criança, e a minha irmã gêmea, então, para dizer que é uma mulher negra como eu, né, e ela tem um menino que é muito questionador, pergunta tudo que você fala com ele, ele pergunta, ele responde, ele é pequenininho, né, fez 6 aninhos agora, e quando ele ia ingressar na escola formal, né, ele ingressou na escola formal no final do ano passado. O ano escolar começa em setembro, né? Então, em setembro do ano passado, ele vai para a escola, né, formal. Antes ele fazia uma educação alternativa, kindergarten, essas coisas. A primeira coisa que ela ouviu das outras mães negras foi: olha, muito cuidado. Bernardo é um menino muito perguntador, ele é um menino muito respondão. É melhor você olhar para isso, ou então eles vão diagnosticar Bernardo com algum tipo de transtorno. Porque uma criança negra perguntadeira, uma criança negra que não se conforma, uma criança negra respondona, é entendida como inteligente? Não. É um troublemaker, é uma causadora de problemas. E aí, quando minha irmã me contou isso aos prantos no ano passado, agora eu vou ter que domesticar meu filho, né, ao invés de educar, eu penso, mas é isso que a gente faz o tempo inteiro enquanto sociedade com as crianças negras. A gente não percebe crianças negras e crianças brancas da mesma forma. Uma criança branca que esteja nesse processo de construção da sua aprendizagem, que seja uma criança muito autônoma, que diz que não cabe aqui, que não é isso que ela quer fazer, a gente tem uma tendência a olhar com olhos muito mais bondosos do que para as crianças negras. Imediatamente, uma criança negra que dê uma resposta, ela não é entendida como uma criança inteligente e astuta. Ela é entendida como uma criança que é mal educada, que provavelmente vem de uma família desestruturada, que não é capaz de dar educação a essa criança. Então, ela tem que ser punida, ela tem que ser contida. Então, e a melhor forma e mais eficiente forma de contenção de crianças negras hoje, dentro da educação e da sociedade, é a medicalização. É transtorno de déficit de atenção, é hiperatividade, é uma criança que tem resposta pós-traumática, porque ela, afinal de contas, vem de uma família desestruturada. Então, percebe como isso atravessa a compreensão da criança, a prática e o funcionamento da escola. Mas essa criança tem uma doença, que as pessoas sempre falam, né, de como que essa criança, ela tem um problema de se identificar como negra, e muitas pessoas, muito à vontade, né, com a discussão, elas vão dizer, olha, mas eu tento trazer, mas as crianças negras não querem, elas não querem participar dessa discussão de coisa negra. Tem alguma coisa de errado com elas, eu vou chamar a psicopedagoga, porque a psicopedagoga precisa vir, porque esses meninos estão doentes. O menino é preto, mas ele diz que é branco, ele diz que é moreno. E aí eu falo para vocês, quem é que quer ser preto no Brasil, minha gente? Quem é que quer ser preto na escola? Eu não queria ser preta quando eu era criança, porque a única coisa que eu tinha de referência para mim eram umas imagens horrorosas de umas pessoas vestidas com farrapos, apanhando, entendidas como animais, burras, que só causaram problemas, fizeram até uma revolução, mas nenhuma deu sucesso. Todo mundo, tudo que essa galera fez fracassava. Eu não quero me identificar com o fracasso. Eu não quero me identificar com o que é pequeno. Se você quer ajudar, você quer apoiar, você quer mediar o processo de construção, de autoestima, autovalorização, autorreconhecimento das crianças negras, mude o currículo. A gente está aí numa luta eterna pela implementação da lei de ensino de história afro-brasileira e africana, e a gente não consegue
Isso sim, modificar o currículo, trazer outros repertórios, dizer para as crianças que a história das pessoas negras não começa na escravidão, que a escravidão é uma parte dessa história, que já havia África. A primeira universidade do mundo foi criada na África, que é um continente, não é um país, né? A gente continua educando tão mal as crianças sobre a história africana que as pessoas adultas falam umas para as outras: eu conheço um africano e isso é o suficiente. E se eu falar para vocês, eu conheço um europeu, todo mundo vai falar da Itália, de Portugal, da Noruega, mas a gente continua achando que a África é um país. Isso é fracasso em educação, porque a gente não conseguiu sequer ensinar bem geografia, história, literatura. Como é que a criança vai construir uma relação positiva, né, com a sua identidade negra afro-brasileira, se ela só estuda uma história branca, uma história que não tem papel para ela, se ela não lê autoras e autores negros, se ela não consegue se identificar na maneira como essa escola, ela constrói a sua ambiência. A gente, quando quer ser legal, chama a criancinha pretinha, né, senta pertinho, na altura do olho, e fala: nossa, mas você é linda. Ela olha para tudo que é lindo na escola e nada parece com ela. Ambiência. A maneira como a gente constrói esse espaço pedagógico comunica às pessoas que esse espaço é um espaço que acha pessoas negras bonitas, que esse espaço acha crianças asiáticas bonitas. Então, por fim, para finalizar, eu gostaria de dizer que esse é um convite na primeira pessoa. Então, eu convido todas as pessoas, né, principalmente as professoras e os professores negros, né, que possam pensar em si mesmas. Não é fácil ser uma professora negra na escola. Não é fácil ser um professor negro na escola, né? E a gente precisa trazer isso para frente, né? Muitas e muitos de nós estão adoecidas e estão adoecidos, né? Porque o racismo institucional, ele atravessa as nossas vidas todos os dias. Muitas e muitos de nós estão adoecidas e adoecidos e não tem coragem de pedir ajuda, porque pedir ajuda significaria dizer que fracassou. Não fracassou não, minha irmã. Nessa torta de responsabilidade, esse pedaço não é seu. Né? A gente precisa entender mais do que nunca a estrutura sistêmica de um racismo que atravessa as práticas institucionais, que constrói políticas, que determina a remuneração, determina para onde você vai ser realocada, quem consegue ser realocado e quem não consegue ser realocado, quem consegue progredir na sua carreira, quem consegue apoio para se candidatar a determinados postos ou não. Eu gostaria que a gente se pensasse, professoras e professores negros, na primeira pessoa, mas que a gente se percebesse, conseguisse separar o que é nosso do que é da outra e do que é do outro. Que a gente conseguisse entender que o racismo impacta a gente até enquanto a gente é adulta. O racismo ainda não deixou a gente em paz. E só tem duas opções para você. Ou você vai continuar adoecendo dessas coisas que você não sabe o nome, ou você vem com a gente. Você constrói e se reconstrói na luta antirracista e a gente reformula esse sistema, porque essa luta é de todas e todos nós. Vamos nessa? Obrigada, Vivi. Nossa, é muito difícil encerrar a fala de vocês, viu, gente? É uma função terrível aqui na qual eu me meti. Eu quero agradecer o Antônio Jacinto, professor Toninho aí, que está colaborando com a gente, fazendo a transmissão com a tradução em Libras. Muito obrigada, viu, Toninho? Valeu mesmo. A Simone, que está aqui no apoio, selecionou algumas perguntas e alguns comentários. Ela vai ler. Rafa, cadê a Si? E aí as meninas vê aí quem vai responder. Vamos ver qual que é a pergunta. Oi, primeiro, boa tarde a todos. E eu quero, antes de eu começar a ler as perguntas, os comentários, que foram muitos comentários aqui, eu quero ler todos. Eu queria dizer que para mim é uma honra participar como apoio dessa mesa, que é uma mesa composta por mulheres tão potentes, inteligentes, fortes. Foi muito significativo para mim, né, pessoalmente. E eu quero agradecer por tudo que vocês compartilharam, pelas suas experiências, pelas suas pesquisas, estudos. E eu penso que nós, educadoras e educadores da rede pública, pais, mães e adultos responsáveis pela formação das crianças,
dos jovens e dos adolescentes, tudo que foi compartilhado aqui é de muita importância para que a gente pense, reflita, e são questões importantíssimas e urgentes no caminho de uma educação antirracista. Então, eu quero agradecer demais, assim, a fala de todas vocês. Foi muito bonita, emocionante, forte, significativa e tudo mais. Bom, vamos lá. Vou ler aqui alguns comentários. Eu fui separando alguns, vou falando das falas, na sequência que eles foram aparecendo, tá bom? Andressa Gomes, Guinevere Santos, romper com essa estrutura posta e que não funciona por não protagonizar alunos de periferia e pretes, vocês são maravilhosas. Muitos comentários aqui também, viu, gente, que vocês foram maravilhosas, que foi tudo muito importante, significativo, forte. Peraí. Filhos de trabalhadores, esse é um comentário da Valéria. Filhos de trabalhadores têm o espaço da escola como segundo lugar de estar, e quando esse lugar não te deixa ser, existir e brincar, podemos dizer que a escola passa a ser um lugar de morte e não de crescimento. Precisamos pensar em como fazer com que as crianças acreditem em si mesmas. Belo tema de escolha. Samira, os questionamentos são importantes para a reflexão da própria prática. Valentina, boa tarde, é um prazer estar aqui aprendendo com vocês. Sou acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Franciscana de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Poesia emocionante que conta com a arte que as meninas pretas passam na escola, nos bairros. Osmarina, da MF Enzo, muito obrigada, Guinevere. Eu também sigo professora preta e coordenadora preta, minha parça, lá na MF Enzo. Infelizmente, no Brasil ainda persiste o racismo, o preconceito e a discriminação com as culturas afrodescendentes. Aí tem mais um comentário aqui, da Osmarina também. Em 20 de novembro sempre surge a fala, mas todos somos seres humanos. Importantíssima sua fala, Joyce. Não é, esse é um comentário da Flavinha de Jesus. Não é suficiente não ser racista, é necessário e urgente ser antirracista. Jonatas Bento, Guinevere e Joyce foram na minha escola no passado, na Semana da Consciência Negra. Fizeram essa fala potente que marcou uma mudança na escola. Precisamos falar muito sobre isso. Nossas crianças têm o direito de conhecer a história, fatos que nos foram ocultados em nossa infância. Isso foi um comentário feito pelo Sei Claret, quando a Joyce estava falando. Nívia Valéria, ansiosa por essa live, sou professora de arte do CEMEI Cora Coralina de Serra, Espírito Santo. Teixeira Wilson, o maior crime que a desumanidade já fez, a captura e a escravização dos povos africanos. Adriana Friedman, Joyce Dias, importantíssimo o teu trabalho. Sou ativista e formadora na área da infância e me interesso profundamente por esse tema. E aí, Joyce, ela pede para você compartilhar, tem um e-mail aqui que depois eu posso passar para você. Amanda Gomes, é preciso reconhecer que temos infâncias com diversidades e singularidades. Teixeira Wilson, democracia racial nunca existiu no Brasil. O povo negro sempre foi alijado e excluído nesse país. Mesmo após a abolição da escravidão, não houve nenhuma política pública de inclusão do povo negro na sociedade brasileira. Amanda, negar a existência do racismo na educação infantil causa uma cegueira conveniente e confortável aos educadores e educadoras. Mônica Cristina, que orgulho de você ser a gestora da unidade em que trabalho. Me sinto tão importante em saber que faço parte dessa equipe. Joyce, parabéns. Temos algumas escolas que fazem projetos maravilhosos de valorização da cultura afrodescendente, todavia ainda é muito pouco e tímida, é muito pouco e tímida essas ações. Aí a Osmarina, na fala da Joyce, faz também um comentário. Perfeita sua fala, a responsabilidade é de todos e todas. E aí eu anotei mais alguns comentáriozinhos aqui que eu vou ler bem rapidinho, tá bom? Tem na fala da Viviana também. Erramos quando não tomamos como nossa responsabilidade o combate ao racismo. Todo educador tem a obrigação de ser antirracista e promover em suas aulas ações de combate ao racismo.
Esse é da Lidiane. Extremamente pertinente a ponderação sobre responsabilidade das pessoas brancas na discussão do racismo. Está maravilhosa a discussão. Nossos ancestrais foram sequestrados na África, torturados nas senzalas e agora somos mortos nas comunidades periféricas. Nas escolas, há a reprodução sistemática do racismo. Não há como tratar da questão de forma menos incisiva. Obrigada, Joyce. Eu me sentindo incomodado e queria ir aí abraçar essa professora que compartilha sua luz e o seu saber. Agradeço pelas partilhas e saberes, apoio o movimento, pois também sou uma inconformada, reconheço meus privilégios, me responsabilizo e luto pela educação antirracista. Essa é da Brincadora. Patrícia Santos. Quando criança também me achava feia. Hoje, já adulta, vejo a minha beleza negra e incentivo meus filhos a enxergarem essa beleza neles. Na fala da Viviana, existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. Somos todos responsáveis por uma educação antirracista. Enquanto não tivermos um movimento democrático, de massa branco antirracista, nós teremos dificuldade de transformar esse país em um país igualitário. Pensar nas identidades das crianças pretas, uma na família, outra na rua. Danila, um bom exemplo de fala da Viviana é o bendito do lápis cor de pele. Todo ano tenho essa fala e todo ano faço a mesma coisa. Tiro uma foto dos bracinhos de todas as pessoas da classe, assim mostro as peles, assim mostro que as peles são de todas as cores, de diferentes cores, não só a bege representando o branco. Uma fala da Gisele. Quantas vezes não me foi permitido participar de eventos na escola por não ser adequada, bonita para aquilo? E tem uma pergunta aqui da Graziela de Oliveira, para Joyce e para Guinevere mais especificamente, mas acho que a Viviana também, se sentir à vontade, pode falar sobre isso. Gostaria que a Joyce ou a Guinevere falassem um pouco sobre o termo que elas utilizam, preto e negro. Aprendi muito sobre a questão de raça, mas esses dois termos me incomodam, sendo negra. É isso, meninas. Obrigada, Si, valeu. Vou passar para as meninas comentarem, a Joyce vai ser a primeira. Vai lá, Joyce. Em relação ao termo, a gente ouve muito, né, essa questão dessa dúvida. Primordialmente, que eu sempre falo para as pessoas, né, porque normalmente parte de pessoas não negras, como bem pontuou a Viviane, mas você é uma mulher preta, como você disse, né? O termo negro, há uma construção na questão linguística, né? Que quando você pega a etimologia da palavra negro e também quando você faz leituras no dicionário, eu lembro que a Viviana me lembrou muito também que meu pai comprou o Sol é para Todos, eu tinha 5 anos. Também a Viviana me lembrou disso. Porque ele comprou o Sol é para Todos, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e eu comecei a ler com 5 anos. Ele comprava gibi também, ele comprou esse livro. E eu lia dicionário, né? Não à toa eu sou linguista, né? Eu li o dicionário. E uma coisa que me incomodava muito é que eu sempre fui, e acho interessante falar isso, porque eu não acredito que pessoas brancas tenham tido esse tipo de questão, né? Da necessidade de ler a definição de negro no dicionário. E eu tinha essa necessidade de ler a definição de negro no dicionário. E eu fui ler a definição de negro no dicionário e era sempre uma definição muito dura. Esse dicionário que a gente tinha aqui era de 1980, 75, uma coisa assim. E era uma definição de escuridão, sujeira, ausência de saber, só isso, só coisas bem pejorativas e negativas, né? E aí eu fui ler qual que era a definição de branco. E a definição de branco é limpeza, candura, sabedoria. Então, são definições que se contrastam entre si, não à toa nós somos o outro, então nos deram essa definição. Também fiz uma leitura em um livro que vai falar sobre a questão da escravização do povo preto, e vai falar que ao chegar em África, os europeus,
ao olhar para a população negra, eles entenderam que era uma população que tinha uma cultura diferente, tudo que é diferente do europeu não era considerado cultura, então eles os enxergaram como aculturados. E daí vem a questão do negro, de ausência de luz, que também ia ao encontro da cor da pele. No Brasil, há uma luta do movimento negro para a ressignificação da palavra negro, né? Então, Abdias do Nascimento discute a construção da negritude e discute também, né, no Teatro Experimental do Negro, essa questão dessa ressignificação. Lélia Gonzalez vai falar, porque a batalha é ressignificar. Só que também não é um consenso. Aí já tem pessoas que preferem serem chamadas de preto por uma questão de pertencimento. Porque preto, na língua portuguesa, tudo que você traz, o adjetivo com a palavra preto, carrega coisas boas. Então, grana preta, você não fala que seu carro é negro, você fala que seu carro é preto, você compra uma bolsa bonita preta. Então, e a gente, muitas pessoas, né, se autodenominam pretos. E aí, inclusive, no IBGE tá lá, né, preto, que são pessoas pardas e negras, que aí eles colocam entre os pretos. Eu não sei a questão se você disse que se sente incomodada, né? A explicação é essa. Eu, Joyce, me coloco como mulher preta e sempre falo para as pessoas que têm essa dúvida. Na dúvida, chama pelo nome e aí chega em mim e fala assim: o que você prefere? Né? Você prefere ser tratada como preta ou como negra? E aí eu vou te dizer. É igual falaram na live ontem, né? A Priscila falou muito firmemente sobre isso, o Lucas falou sobre isso, de você chegar para a pessoa que é fluido, né, que é não binário, e você não decidir para ela qual vai ser o pronome que você vai usar, e sim você chegar para ela e dizer: você prefere que eu te trate como ela ou como ele? Perguntar. É uma questão muito tranquila. E uma coisa que eu queria apontar também, eu falo demais, eu já vou parar, que eu queria apontar também é a constituição da minha identidade. Viviana falou, né, sobre a questão do feio. A minha mãe, ela tem papel fundamental na minha constituição, assim, e Viviana, você é maravilhosa, você é linda, e eu também sempre me achei linda. Eu sempre me achei linda, potente, a coisa mais rica, porque minha mãe sempre teve essa, e é fundamental, e isso é papel de educador também, porque crianças pretas, elas vão ter a família ou a escola, isso é papel de educador também. Deixar claro para elas que elas são bonitas, sim. Que elas são diferentes. Que ela não vai ter o nariz igual ao do outro, mas ela é bela. Ela é bela nas especificidades dela. Minha mãe e meu pai fizeram um papel muito bem. Linda, linda, linda. Acreditei e sou um nojo. Né? Nesse conceito aí. Sou um nojo. Mas é isso, é fundamental. E eu faço esse papel. Com crianças pretas, com crianças brancas, todas são lindas. Todas são lindas, são potentes, são maravilhosas. É nosso papel construir esse ideário de pessoas, de criança, e essa força para as crianças, né? Eu sou o que eu sou porque minha família é o que é e sempre me construiu como essa mulher com autoestima bem elevada, mas nem toda criança vai ter essa construção. Bom, a Joyce já fez a Guinevere e a Vivi querem comentar alguns dos comentários aí que a Si trouxe? Então, tá mudo, Guinevere. Eu queria agradecer. Melhorou agora? Eu primeiro queria agradecer a mesa e todas as pessoas aí, a pessoa do Antônio, que está fazendo a tradução para a gente também, muito lindo esse rolê. E eu queria dizer o seguinte, que eu também me compreendo e me apresento como uma mulher preta, tá? Então, para mim não há problema nenhum de ser olhada como uma mulher preta, e quero dizer algumas coisas aí a respeito dos comentários. Agradeço a todos os comentários das pessoas que falaram aí sobre as nossas apresentações. Estar nesse time, para mim, é um orgulho, né? Duas pessoas que agora estou aí mais do que fã, Viviana e Joyce, e além da Ju, que está fazendo essa mediação incrível. E eu queria dizer para a Viviana que quando ela disse que sempre se sentiu uma criança feia, eu vou trazer a questão da escola. Eu sempre fui, como a Joyce, na minha família, uma criança linda. Espoleta, brincalhona, e na escola eu me tornei uma criança feia e tímida.
E eu precisei ressignificar isso na minha vida, porque quando eu cheguei na sala de aula, eu precisei entender que outras crianças pretas precisavam dessa minha emancipação, para que elas também pudessem se ver livres desses olhares que são tão perniciosos, né? E é isso, gente. Queria dizer uma outra coisa, assim, muito importante, assim. Joyce foi sem massagem na mensagem. Viviana também. E se você, colega branco, professor, está incomodado, é pouco, tá bom? Então, vem com a gente, tá? Não espere que eu, a Joyce, a Viviana, a Juliana, ou o Toninho, que está aí fazendo as libras para a gente, vá na sua escola, né? Se emancipe, se empodere, faça no coletivo, né? Então, a gente não tem vergonha de dizer não, que a gente não se preocupa com o incômodo de vocês, porque esse incômodo, ele é latente dentro da gente todo dia. Eu também sou mãe de dois adolescentes negros, e ter que falar para o meu filho, quando vi o mundo pegar fogo, que ele precisava decorar o número do RG, não correr na rua, abrir a mochila, sabe? Não foi fácil. E depois disso, dele ter ouvido essa questão, ele ainda ficar 5, 6 minutos pensando sobre como seria o futuro, é complicado. E eu não quero isso nem para os meus filhos e nem para os meus estudantes, então é por isso que a gente está aqui hoje. Agradeço a todos aí, e eu acho que é isso mesmo, gente. A luta antirracista é de todos. Quem criou a questão de raça e quem criou essa problemática racista não foi o povo preto. Então, assumam o que fizeram e vamos reverter juntos isso. Tá bom? Professores em especial. Eu gostaria de continuar na perspectiva dos outros comentários, né, de dizer como é que a gente faz, né, para a gente ter uma prática cotidiana, como é que a gente faz para botar isso no miudinho, né, fazendo, né, tem coisas que a gente só faz fazendo, né, a gente não vai conseguir no primeiro dia montar um colóquio internacional para discutir africanidade, pós-colonialidade, cultura, mundo e Star Wars. No primeiro dia não vai ser isso, não. Mas no primeiro dia pode ser que a gente consiga. Eu aprendi, né, que eu posso, né, olhar as imagens que tem aqui na minha sala e me perguntar: quantas pessoas negras estão nessas imagens? Pretas estão nessas imagens? Como é, né? Quando eu falo, né, que eu vou apresentar um novo livro, será que eu ainda continuo falando o autor? E às vezes o livro até foi escrito por uma mulher, mas ele raramente foi escrito por uma mulher negra. São coisas muito simples, mas que elas fazem, né, uma diferença substancial. Eu tenho sempre um exemplo que, quando eu morava em Teresina, eu discutia muito com grupos de estudantes, né, e às vezes eles estavam discutindo textos meus. Eu sou cooperante do Blogueiras Negras, tenho uma coluna no portal Lunetas, escrevi um monte de artigo para jornais, praticamente com fluxo aí quase mensal, né? E às vezes pegava um texto meu e falava assim: eu acho que o autor quis dizer. Eu dizia: então, deixa eu te explicar uma coisa, é a autora e sou eu estou viva, você não está lendo um texto do século passado, não. Então, às vezes, a gente se desafiar a fazer no miudinho, né? Procure, olha a lista de livros, né, que vão ser recomendados para a sua escola e se inquiete. Olhe lá e procure saber se é uma mulher negra, se é um homem negro que está escrevendo aquele livro. Quando a gente conta as histórias, quando a gente está construindo as bibliotecas, quando a gente está passando referências, quando eu estou ensinando química, quando eu estou ensinando física, se esforce de procurar nesse conteúdo aqui, né? Busque uma outra narrativa. A população negra, ela construiu e vem construindo desde o início dos tempos. A gente só não acessa essa história. Então, é esse o seu papel. Eu sou professora, eu estou em sala de aula, deixa eu procurar outras referências para a minha prática e trazer isso para perto. Segundo, né, se incomode, duvide dos seus sentimentos. Né? Tem aquela aluna, tem aquele aluno que você tem
como vocês gostam de falar aqui em São Paulo, ranço, né? Analise o ranço que você tem de algumas pessoas e provavelmente ele está sendo racialmente informado, né? A principal raiva é porque é uma menina preta que você achava que, ao invés de estar pirigueteando, devia estar fazendo, porque a gente espera, né, padrões de comportamento muito rígidos, porque a gente já olha as pessoas, as crianças, adolescentes, mulheres e homens negros como uma culpa. Não espere super-heróis, não espere que as meninas e meninos, então, elas têm o direito de serem meninas e meninos, né? Elas estão aqui para serem reconhecidas exatamente como o Estatuto da Criança e dos Adolescentes fala, como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. E é nosso dever, o dever do Estado, o dever da família, da sociedade inteira, garantir com absoluta prioridade que possam cumprir os seus direitos. Então, procure no miudinho do seu fazer, né? E eu acho que, talvez por fim, a questão é que a gente use onde a gente está. Não existe um lugar em que você está, dentro da escola, dentro da educação, que você não possa ter uma prática antirracista, né? Se preocupe com a quantidade de tempo que leva para essa professora e aquela conseguirem se aposentar, para essa escola que tem mais menino preto ou mais menina preta, conseguir um professor, uma professora substituta. Se você está dentro dos cargos que são cargos técnicos de apoio, se preocupe. Como é que você se prepara quando você vai trabalhar com uma professora branca, quando você se prepara com uma pessoa negra? Porque o racismo, ele está aí, gente. As pessoas, elas costumam nos dizer, nossa, mas você vê o racismo em tudo. Ué, gente, mas o racismo está em tudo. O racismo está em todo canto. E nós reproduzimos o racismo se a gente não tomar a decisão de não reproduzi-lo, se a gente não colocar a nossa prática no miudinho, se a gente não decidir fazer diferente. E, às vezes, muitas pessoas que são brancas, elas falam o seguinte, mas eu não inventei o racismo, eu nunca escravizei ninguém. Mas aí você vem se utilizando de todos os benefícios de quem escravizou até hoje. E nós, pessoas negras, vemos sofrendo a consequência dos nossos ancestrais que foram escravizados. É por isso que é responsabilidade sua desmantelar esse sistema, porque você se beneficia dele, queira você ou não, acredite você ou não. Então, fazer a luta racista não é um convite. E o incômodo que a gente está aqui dizendo que a gente está feliz que só vocês estão incomodados porque eu fico, não é porque a gente é sádica, não, que a gente não é sádica, não. É porque as mudanças, elas só vêm do incômodo. Quando a gente está numa situação que a gente está muito confortável, a gente não muda. Quando você sente o incômodo, esse incômodo é o primeiro passo para a mudança, né? Porque, aí sim, você está estranhando, você está desconfiando, você está incomodado, você vai mudar. Se você ouvisse essa live todinha e você não ficasse incomodada, primeiro que eu achar que tem alguma coisa muito errada com você. E segundo, que eu acho que a gente, eu ia sair muito frustrada daqui. Não é que a gente quer que você sofra, é que a gente quer a mudança. E a mudança não vem do conforto. O conforto não gera mudança, é do desconforto, é da gente lidar com o desconforto. Não fuja, não. Não fuja desse desconforto, não. Traga esse desconforto para frente e perceba ele com objetividade. E aí depois você faz uma torta de responsabilidade. Você pega o seu pedaço e decide o que é que você quer fazer com ele. E assim a gente vai juntas e juntos na luta antirracista. Porque o contrário, né, de uma história que ensinou que o papel do preto é servir ao branco, não é agora que a gente quer que a gente volte 500 anos para vocês virem no porão e a gente vir no convés, não. Não é isso que a gente quer, não. A gente só quer um mundo que seja melhor para as pessoas negras, porque quando o mundo for melhor para as pessoas negras, ele vai ser melhor para todas as pessoas. Vivi, Joyce, Guinevere, ouvi um pouquinho da fala de vocês, acompanhada de um pouco dessa trajetória de vocês, me faz lembrar agora que eu não tive essa referência familiar que empodera e que é tão importante na Constituição da gente, e bem, depois de adulta que eu vim descobrir, entender o que estava acontecendo, e fui atrás de referência, porque na live de ontem sobre gênero também aparecia bastante isso, né, de
nossa, obrigada pela fala de vocês, né? Que tipo, vocês estão ensinando a gente, mas é isso que a gente está colocando aqui agora. Cada um é responsável por ir atrás também, né? A gente precisa de formação. Esse governo que está aí, gente, que sempre foi de homem, velho, rico, branco, não vai ter a preocupação de trazer esse tipo de formação para a gente. Então, cabe a nós ir atrás dessa formação, sim. Eu fiz 2 graduações, e nas 2 graduações eu não li, nenhum professor pediu para eu ler autor negro. E os que eu li hoje, fui eu que tive que ir atrás por conta, né? Então, cabe muito a gente, sim, ir atrás. Lógico que esse momento de troca é muito importante, é muito rico, é necessário, mas não se encerra aqui, né? Quando eu me apresentei, eu falei das minhas militâncias todas, e desde que eu me entendi dentro desse movimento, dentro da sociedade, e entendi quais os mecanismos que ela usa e como ela funciona, tem sido cada vez mais difícil, né? Uma vez que você assume tantas bandeiras, né? Se levantar de tantas bandeiras, e considerando esse contexto atual, é tão difícil a gente achar um ponto comum que una todas as pautas, que vai falar dos LGBTs, vai falar da mulher, vai falar do negro, vai falar do pobre, da consciência de classe. Então, tem sido muito difícil, né? E então a gente precisa voltar para os nossos locais de trabalho e tentar um mínimo ali, sabe? O que me fortalece todos os dias e me dá força para seguir, não jogar tudo pro alto e não ficar lá em posição fetal chorando, pensar nos que vieram antes de mim, sabe? Porque se eu tô aqui hoje, única pessoa da minha família, contando parte da mãe e parte do pai, que tem ensino superior, né? Se eu tô tendo hoje a oportunidade de estar aqui falando com e para vocês, usando todos esses mecanismos aqui, porque muita gente teve que morrer, né? Antes de mim, para poder estar aqui hoje fazendo isso. Muita mulher preta, muito preto, teve que morrer para eu estar aqui hoje podendo fazer isso. Então, eu não posso simplesmente jogar tudo para cima e dormir, né? Porque para mim agora tá bom. Então, é o mínimo, né, que se espera dos profissionais da educação, é que a gente tenha esse compromisso com as próximas gerações, né? Hoje a gente esteve aqui falando das infâncias pretas, então é o comprometimento, é esse comprometimento que eu espero dos meus companheiros e das minhas companheiras para a gente transformar essa sociedade, né, para que ela se torne mais equânime para todos e todas. Meninas, vocês querem se despedir? Eu quero. Querer a gente não quer, né? Mas a gente fazer uma tuia de tempo aqui. Dizer para vocês que eu moro aqui em São Paulo há um ano e meio, quase, muito agradecida pela acolhida das pessoas que me acolheram aqui na cidade. Eu moro num bairro que tem pouquíssimas pessoas negras, então várias amigas negras que vieram morar aqui em São Paulo por casualidade, todas moramos, e a gente diz que aqui é a nossa Little África, então a gente está expandindo, vou expandindo minha Little África. Eu queria dizer para vocês que o meu nome é Viviana Santiago, e eu tenho uma irmã gêmea que se chama Viviane Santiago, e que muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo começaram a mandar mensagem para ela, pedindo material da palestra. Se vocês puderem me adicionar, eu sou a usurpadora Viviana, a segunda gêmea. Ela é minha irmã, ela já me avisou. Vi, tem umas 10 pessoas aqui que estão me pedindo material de educação antirracista. Está ajudando alguma live? Então, não se preocupem quem já escreveu, porque ela vai me repassar. Mas quem quiser adicionar a gêmea certa é Viviana, tá bom? Gratidão, estou muito honrada, muito feliz. Aprendi muito com vocês todas. Muita gratidão a Antônio, muita gratidão a Rafa, a Simone, Joyce, Guinevere, Ju. Eu não podia sair mais feliz. Eu estou saindo para um processo muito lindo que começa na minha vida amanhã. Eu não podia ter tido uma preparação melhor. Então, eu preciso deixar vocês, mas vocês vão comigo, tá bom? Um cheiro. Eu quero agradecer a todos que estão aqui na live. Quero agradecer muito ao Antônio Jacinto. Muito obrigada, Antônio.
é lindo e é necessário, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente tem que ter todos, né? Inclusão para todos, então, necessário. Nem todas as pessoas surdas falam a língua portuguesa e leem na língua portuguesa, então, nem todos a têm como segunda língua, então, muito obrigada. Obrigada, Simone, obrigada, Guinevere, obrigada, Juliana, obrigada, Rafa Lindo. Eu sempre chamei de Rafa Lindo. Obrigada a todos que estão aí acompanhando, é um prazer falar sempre com vocês. Na verdade, o tema não é um prazer, né? A gente gostaria de não precisar mais falar sobre uma educação antirracista, a gente gostaria de falar sobre educação, a diversidade da educação e etc., mas é necessário, é fundamental, e como eu disse, nós fazemos isso por eles, pelos pequenos, pelas crianças, pelos estudantes, pelos adultos que estão na escola e que precisam de um olhar, que seja um olhar que leve em consideração essa necessidade. Eu citei alguns autores, alguém pediu o nome, eu citei Grada Quilomba, Memórias da Plantação. A gente falou sobre não ter uma história única, que a gente precisa sulliar. Quem vai falar sobre o problema da história única é Chimamanda. Eu citei Sobofun Somé, O Espírito da Intimidade, que é uma autora africana. Eu sou linguista, então eu falo muito a partir da linguística aplicada. Moita Lopes tem um texto que vai falar sobre identidade social. Quando eu falo de identidade social de raça, eu estou falando sobre um texto, um livro, Raça e Etnia na Escola, da professora Aparecida Ferreira, e ela também tem o livro sobre identidade social de raça, Aparecida Ferreira, está na minha dissertação também. A minha dissertação vocês conseguem achar no site da PUC. Vou pedir se alguém consegue colocar no chat, né, o link da minha dissertação. Construção de material didático para trazer identidade social de raça nas aulas de língua inglesa. E aí lá eu vou falar um pouco sobre identidade social de raça. E tem várias outras referências lá, e várias outras referências que a gente pode procurar e se apropriar, e se juntar também, né? E quando a gente fala para acabar com esse individualismo e da questão do território, não poderia não citar Milton Santos, que é fundamental também. E um livro que é muito bom para quem se interessa por linguística, é Por uma Linguística Crítica, Linguagem, Identidade e Questão Ética, que é do Kanavil Rajagopalan. O Rajagopalan é professor na Unicamp. É isso, gente. Muito obrigada a todos que estão aí conosco. Foi um prazer falar com vocês. O assunto não é, como eu disse, mas é isso. Eu queria só fazer uma ressalva aí. O Ocupa Cidade está acontecendo desde ontem. Hoje ainda nós temos atividades até às 19h, então compartilhem com seus colegas. A gente deixou fixado aí nos comentários a vaquinha online, que é para os coletivos, da qual a Ju falou, né? Esse é um projeto que tem sido a muitas mãos, e o pessoal da cultura a gente sabe que necessita, porque isso é um trabalho, né? E é importante que eles sejam, de alguma forma, pelo menos de uma maneira simbólica, lembrados, né? Por todo o trabalho que eles desenvolvem no nosso território. E eu queria agradecer, então, a Joyce, a Viviana, Simone, Rafa, que o Rafa é lindo mesmo. Antônio, obrigada, que preto lindo. Ju, e dizer o seguinte, que eu vou terminar com a minha fala com um trechinho de uma poesia que se chama Eu Senti na Pele, e que diz assim, ó: eu era só uma menina de pele preta e cabelo bombril. E eu queria dizer agora, assim, que o meu cabelo é bombril, meu cabelo é bom. Cabelo bombril é aquele que nasce no oco do verso de quem já me disse. Na minha poesia não nasce mais. É isso, tá? Que a gente tenha uma boa tarde aí de trabalho, que nós tenhamos uma manhã de trabalho amanhã, né? Amanhã é um dia que vocês vão curtir muito mais, porque essas lives estão incríveis, e é um dia dos coletivos se apresentarem, de mostrarem a potência que eles trazem para nossas unidades escolares e o quanto eles são fundamentais nessa construção. Eu agradeço toda a galera da cidade aí que forjou esse projeto aqui, e a todos os meus parceiros que fizeram os comentários aí. Muito obrigada. Gratidão. Acé.
A Si e o Rafa querem se despedir? Agradecer? Eu quero, mais uma vez, agradecer, né, vocês compartilharem todas essas coisas maravilhosas e agradecer o Rafa também, né, pela técnica aí e a oportunidade de estar aqui no Ocupa Cidade, participando de tanta coisa bacana, vendo tanta coisa bacana. Meninas, obrigada. Antônio, muito obrigada também. Beijos. Só quero agradecer a oportunidade de tanto aprendizado compartilhado nessa tarde. Compartilho também dessa visão que a Joyce colocou agora, que um dia a gente possa se reunir e não precisar falar sobre essas questões, né? Mas, por enquanto, ainda é importante. Acho que houve um chamado para a luta, né? Então, temos que ir à luta, todos e todas nós, acabar com o racismo e com os racistas. É só o que eu consigo falar. Obrigado. Obrigada, Rafa. Obrigada, Si. Obrigada, Antônio. Lindo, maravilhoso. Rafa, lindo, maravilhoso também. Gui, linda, linda, linda. Joyce, linda. Sou fã de vocês todos aqui, vocês sabem disso. Estou muito agradecida de poder estar aqui hoje com vocês. E aquilo que a gente falou lá no grupo, vamos sair em turnê falando em todos os lugares sobre isso, porque todo mundo precisa ouvir. Todo mundo precisa ser chamado para isso que a gente fez aqui hoje. Então, muito obrigado, pessoal da técnica que está aí por trás de toda a organização desse evento. E a gente não queria encerrar, mas tem outras coisas acontecendo bem, muita gente que quer acompanhar também. E a gente fica por aqui e agradecemos. Muito obrigada, gente.